Presente. No carro, a caminho de casa depois do passeio com Miley, avisei a Jack que ligaria para Diane antes de sexta-feira para dizer que não poderia ir ao almoço com ela e Esther. Pelo contrário, eu acho que você deveria ir, diz Jack. Como ele já fez esse mesmo discurso inúmeras vezes, sei que isso não significa nada. Você já cancelou 2 vezes. Nem essas palavras conseguem me deixar esperançosas. Porém, na manhã de sexta-feira, quando ele diz para eu escolher meu vestido mais bonito, me pergunto se o momento que eu tanto desejava estava enfim chegando. Minha mente pensa em tantas possibilidades que preciso me lembrar constantemente de todas as vezes que me decepcionei. Mesmo quando eu entro no carro ao lado de Jack, ainda não me permito acreditar que isso está acontecendo. Mas, depois de todo o trajeto até a cidade, minha única opção é acreditar. Então começo a fazer muitos planos, com medo de deixar o momento escapar por entre os dedos. Só percebo que fui iludida quando Jack estaciona na rua do restaurante e sai do carro. Diane e Esther já estão sentadas à mesa. Diane acena, e eu caminho até ela, disfarçando a amarga decepção, consciente da mão de Jack em minha cintura. Estou tão feliz por você ter vindo, diz ela, me dando um breve abraço. Jack, que gentileza a sua vir cumprimentar a gente. Você está em seu horário de almoço? Eu trabalhei em casa hoje de manhã, explica ele. Como só preciso estar no escritório mais tarde, pensei que talvez vocês me deixassem almoçar com vocês. Eu cuidaria da conta, é claro. Nesse caso, é um prazer, Diane ri. Eu tenho certeza de que a gente pode pedir mais uma cadeira. Só que agora a gente não vai poder falar com você, brinca Esther, enquanto Jack rouba a cadeira de outra mesa. Penso que, se ela quisesse dizer algo maldoso, não teria chance. Não que isso tenha importância agora. Tenho certeza que você tem outros assuntos mais interessantes para falar do que de mim. Sorri Jack, acomodando-se de frente para Esther. Ele faz um sinal para que a garçonete traga outro prato e talheres. Grace só teria boas coisas para falar de você. Não seria muito divertido, Diane suspira. Certamente ela conseguiria encontrar algumas pequenas imperfeições. Esther olha para mim com um ar de desafio. Não é mesmo, Grace? Duvido, respondo. Como vocês podem ver, Jack é perfeito. Faça-me o favor. Ele não pode ser tão perfeito. Deve ter alguma coisa. Franzindo a testa, finjo refletir e balanço a cabeça, lamentando. Eu sinto muito, não consigo pensar em nada. A não ser que comprar flores em excesso seja um problema. Às vezes fica difícil encontrar tantos vasos para colocá-las. Diane resmunga ao meu lado. Isso não é um defeito, Grace. Ela se vira para Jack. Você tem como dar umas aulinhas a Adam sobre como mimar uma mulher? Não se esqueça de que Grace e Jack são praticamente recém-casados comparados com a gente, observa Esther. E ainda não têm filhos. O cavalheirismo morre quando a intimidade e os bebês entram no relacionamento. Esther faz uma breve pausa. Vocês moraram juntos por muito tempo antes de se casar? A gente não teve tempo de morar junto, explica Jack. A gente se casou menos de 6 meses depois de se conhecer. Esther parece surpresa. Nossa, foi bem rápido. Quando vi que Grace era a pessoa certa para mim, não encontrei motivos para perder tempo, diz ele segurando a minha mão. Esther olha para mim com um sorriso que se insinua no canto da boca. E não discutiram nenhum segredo obscuro depois do casamento? Nada, digo ao pegar o menu que a garçonete estende para mim. Então o abro rapidamente. Além de querer interromper o interrogatório de Esther sobre o meu relacionamento com Jack, também estou faminta.
Analiso os pratos e vejo que o filé vem acompanhado de cogumelos, cebola e batata frita. Perfeito. Alguém pretende pedir algo um pouco mais calórico? Pergunta Diane esperançosa. Esther balança a cabeça. Lamento, vou pedir uma salada. Eu quero um filé, respondo, com batatas fritas. E provavelmente vou pedir o bolo de chocolate com cobertura de sobremesa, acrescento, sabendo que isso que ela deseja ouvir. Neste caso, vou acompanhar Esther na salada e você no bolo de chocolate, diz Diana animada. Alguém gostaria de vinho? Pergunta Jack. Sempre um perfeito anfitrião. Não, obrigada, diz Diane. Sem opção, lamento a ideia de um almoço sem álcool, pois Jack nunca bebe durante o dia. Eu adoraria, responde Esther, mas só se você e Grace também beberem. Eu não posso beber, retruca Jack. Tenho muito trabalho hoje à tarde. Eu posso, digo a Esther. Você prefere tinto ou branco? Enquanto esperamos a comida, conversamos sobre o festival de música da cidade, realizado sempre em julho, que atrai pessoas das redondezas. Encontramos que comemorar Spring Elton nos permite estar perto o bastante para participar, mas longe o suficiente para não sermos incomodados pelos milhares de turistas. Embora Diane e Ada sempre compareçam, Jack e eu nunca fomos. Diane logo faz planos para irmos todos juntos. Ao falar de música, descobrimos que Esther toca piano e Rufus guitarra. Quando confesso não ser muito ligada em música, Esther pergunta se eu gosto de ler. Digo que sim, embora leia muito pouco. Falamos sobre os nossos gêneros literários preferidos e Esther menciona um best-seller recém-publicado, querendo saber se já lemos. Nenhum de nós leu. Quer emprestado? Pergunta ela enquanto a garçonete serve nossas refeições. Sim, por favor. Eu fico tão emocionada por ela ter oferecido o livro para mim e não para Diane que acabo esquecendo. Eu passo na sua casa hoje à tarde para deixá-lo, diz ela. Não dou aula às sextas. Nesse momento eu me lembro. Talvez você tenha que deixar o livro na caixa do correio. É provável que eu esteja no jardim e não consiga ouvir a campainha de lá. Eu adoraria conhecer o seu jardim uma hora dessas. Ela se anima, especialmente depois que Jack disse que você é muito boa com plantas. Não precisa passar lá em casa, diz Jack, cortando a sugestão dela. Grace pode comprar o livro. Não é incômodo nenhum. Esther olha para a salada, apreciando-a. Nossa, isso aqui parece uma delícia. Na verdade, a gente vai comprar o exemplar do livro quando sair daqui. Tem uma Smith bem ali na esquina. Você não trabalha nas sextas? Pergunto mudando de assunto. Não, nem nas terças. Eu e uma outra professora trabalhamos por escala. Eu adoraria trabalhar assim, diz Diane melancólica. É difícil trabalhar em período integral quando se tem filhos. Eu odiaria parar de trabalhar, o que me parece ser a única opção, já que a minha empresa ainda não ouviu falar de escalas. Esther olha para mim. Não acredito que você não sinta falta do trabalho. Quero dizer, você tinha um excelente emprego até se casar. Tento me ocupar cortando um pedaço de carne. É doloroso ser lembrada da minha vida antiga. Nem um pouco. Eu tenho muitas coisas para me manter ocupada. E o que você gosta de fazer além de pintar, ler e fazer jardinagem? Algumas coisas aqui e outras ali, digo, percebendo o quanto sou invasiva. Grace não contou para vocês que costura boa parte das suas próprias roupas? Responde Jack. Outro dia ela fez um vestido fantástico. É mesmo? Esther olha para mim com interesse. Acostumada a pensar rápido, completo sem pestanejar. Foi um vestido para usar em casa, nada demais. Eu não costuro vestidos de gala ou peças muito complicadas. Eu não sabia que você era boa com agulhas. O olhar de Diane brilha. Eu adoraria saber costurar.
Eu também, diz Esther. Talvez você possa me ensinar, Grace. A gente podia formar um grupo de costura. Você seria nossa professora, sugere Diane. Não sou tão boa assim, explico. É por isso que eu nunca falei a respeito. Fico com medo de que as pessoas queiram ver alguma peça que eu costurei. Bom, se você costura do mesmo jeito que cozinha, com certeza o vestido deve ter ficado muito lindo. Você precisa mostrar pra gente algum dia, pede Esther. Claro, respondo, mas só se não pedirem para fazer roupas para vocês. A necessidade constante de lidar com os comentários de Esther me deixa tão tensa que penso em abrir mão da sobremesa, algo que normalmente não faria. Mas se eu não quiser, Diane também vai desistir. Como Esther diz que está satisfeita, podemos encerrar logo o almoço. Comparo os prós e os contras, mas o bolo de chocolate é tentador demais para mim. Tomo outro gole de vinho, esperando evitar novas perguntas de Esther, e desejo que ela volte um pouco a atenção para Diane. Como se lesse a minha mente, Esther pergunta a Diane sobre seu filho, e ela adora falar os hábitos alimentares do menino. Assim como tenho alguns minutos de descanso enquanto conversam sobre a melhor maneira de fazer uma criança comer as verduras que não gosta, Jack ouve tudo com atenção, como se o assunto realmente lhe interessasse, e volto a pensar em Miley. Fico aflita por não saber como ela vai reagir se eu não puder visitá-la no fim de semana. Está cada vez mais difícil explicar as minhas ausências. Eu nunca quis que ela fosse diferente. Agora me pego constantemente desejando que ela não tivesse síndrome de Down, que fosse independente, que tivesse a própria vida, em vez de compartilhar a minha. Sou abruptamente trazida de volta à realidade quando Diane pede a sobremesa por mim. Quando Esther pergunta no que eu estava pensando, respondo que era em Miley. Diane quer saber se tivemos com ela recentemente e falo que vimos no domingo anterior, quando Jack nos levou para um almoço incrível. Espero que alguém queira saber se a veremos no próximo fim de semana, mas ninguém diz nada, e assim continuo sem saber o que vai acontecer. Ela deve estar ansiosa para morar com vocês, comenta Esther quando as sobremesas são servidas. É, está mesmo, concordo. Jack sorri. A gente também está ansioso. O que ela achou da casa? Pego a minha taça. Na verdade, ela ainda não visitou a gente. Mas vocês não se mudaram faz um ano? Aham, mas a gente quer que esteja tudo perfeito antes que ela veja, explica Jack. A casa parecia ótima quando a vi, retrucou Esther. O quarto dela ainda não está exatamente pronto, mas estou me divertindo bastante preparando tudo. Não é mesmo, querida? Para meu horror, sinto vontade de chorar e abaixo a cabeça rapidamente. Eu sei que Esther está me olhando. De que cor vai ser? Pergunta Diane. Vermelho, responde Jack. É a cor preferida dela. Ele indica o bolo de chocolate com a cabeça. Coma, querida. Pego a colher tentando descobrir como obedecer a ele. Parece delicioso, comenta Esther. Você quer dividir comigo? Hesito, fingindo relutar, e me pergunto por que estou incomodada, se não enganei Jack. Vá em frente, digo, oferecendo meu garfo. Obrigada. Ela enfia a colher no bolo. Você e Jack vieram em carros separados? Não, a gente veio junto. Então eu posso levar você para casa, se quiser. Não precisa. Eu levo Grace para casa antes de seguir para o escritório, diz Jack. Não é muito contramão? Esther arqueia a sobrancelha. Daqui você pode pegar a autoestrada para Londres. Pode deixar que eu leve Grace para casa, Jack. Não é incômodo nenhum. É muita gentileza sua, mas eu preciso buscar uns documentos antes de receber um cliente hoje à tarde. Ele faz uma pausa. É uma pena não ter os trazidos comigo. Seria um prazer deixar você levar Grace para casa. Outra hora, então. Esther se vira para mim.
Grace, você pode me dar o número do seu telefone? Eu gostaria de convidar vocês para jantar, mas preciso ver com Rufus quando ele vai estar livre. Ele vai a Berlim, mas não sei exatamente quando. Claro, dou a ela o número da casa e ela digita no celular. E o seu celular? Eu não tenho celular. Ela me olha surpresa. Você não tem celular? Não. Por que não? Porque não vejo necessidade. Mas todo mundo com mais de 10 anos e menos de 80 tem um. Bom, eu não tenho, respondo, achando graça da reação inesperada de Esther. Eu sei que é inacreditável, comenta Diane. Já tentei convencê-la a comprar um, mas Grace não tem interesse. Como as pessoas conseguem falar com você quando não está em casa? Questiona Esther. Dou de ombros. Não conseguem. O que é ótimo, acrescenta Diane seca. Eu não consigo ir ao mercado sem que Adams ou uma das crianças me liguem para pedir alguma coisa ou para saber que horas eu volto. Vocês não imaginam quantas vezes eu precisei resolver alguma coisa de casa enquanto tentava ensacar as compras no caixa do Tedesco. E se você tiver um problema? Pergunta Esther, ainda tentando entender. Antigamente, as pessoas viviam bem sem celular, observo. Pois é, quando estavam na idade das trevas. Ela se vira para Jack. Jack, compra um celular para sua mulher, pelo amor de Deus. Jack abre os braços parecendo derrotado. Eu ficaria feliz, mas sei que se eu comprasse ela não iria usar. Eu não acredito nisso. Não depois de Grace descobrir como celulares são práticos. Jack tem razão. Eu não usaria, confirmo. Me diga que você tem um computador, por favor. Tenho, é claro. Você pode me dar o seu e-mail? Claro, é jackangel@tribunal.com.br. Esse não é o e-mail de Jack? É o meu também. Do outro lado da mesa, Esther me olha intrigada. Você não tem um e-mail próprio? Pra quê? Jack e eu não temos segredos. E se alguém me envia um e-mail, geralmente é como um convite para jantar ou algo que também envolva Jack. É mais fácil se ele também receber as mensagens. Em especial, porque Grace costuma se esquecer de me contar as coisas, acrescenta Jack, abrindo um sorriso complacente para mim. Esther nos lança um olhar pensativo. Vocês são mesmo muito grudados, né? Bom, como você não tem celular, eu vou precisar de um papel e caneta para anotar os seus números. Você tem caneta? Eu sei que não tenho. Não sei, digo com a intenção de mostrar que estou procurando uma. Quando vou pegar a bolsa pendurada no encosto da cadeira, Esther se adianta e passa para mim. Caramba, parece vazia. Eu ando com pouca coisa, explico, abrindo a bolsa para espiar lá dentro. Lamento, não estou com uma caneta. Tudo bem, eu anoto. Jack pega o celular dele. Rufus já me passou o número de sua casa, Esther. Pode me passar só o número do celular. Enquanto Esther dita o número, eu tento gravá-la a todo custo, mas me perco em alguns números finais. Fecho os olhos e tento recuperá-los, mas é impossível. Obrigado, Esther, diz Jack. Abro os olhos e me deparo com Esther me encarando com curiosidade. Vou anotar em um pedaço de papel para você, Grace, quando a gente chegar em casa. Espera um instante. É 721 ou 712 no meio? Esther franze a testa. Eu nunca lembro. O final é fácil. 9146. É a parte que vem antes que me deixa na dúvida. Pode verificar para mim, Diane? Diane pega o celular e localiza o número de Esther. É 712. Ah, sim. É 075-1712-9146. Anotou certinho, Jack? Anotei, está certo. Alguém quer café? Como Diane precisa voltar ao trabalho e Esther não quer café, desistimos da ideia. Jack pede a conta.
Ediane e Esther vão ao banheiro juntas. Também sinto vontade de ir, mas não me atrevo a acompanhá-las. Depois de pagar a conta, Jack e eu nos despedimos delas e vamos para o estacionamento. Gostou do almoço, minha esposa perfeita? Pergunta Jack, abrindo a porta do carro para mim. Reconheço uma das suas perguntas mais capciosas. Para falar a verdade, não. Nem no momento da sobremesa que você tanto queria? Engulo em seco. Não tanto quanto achei que fosse gostar. Então foi sorte Esther ter ajudado, não é? Eu teria comido de qualquer forma, respondo. E me privado de tanto prazer? Um tremor atravessa meu corpo. Com certeza. Ele arqueia as sobrancelhas. Você está voltando a ficar agressiva ou é impressão minha? Eu fico bastante satisfeito, para dizer a verdade. Eu ando bem entediado. Ele me lança um olhar de deleite. Vá em frente, Grace. Estou esperando você. Passado. Na noite de núpcias, fiquei assustada quando entrei no quarto depois do banho e o encontrei vazio. A ideia de Jack ter saído para fazer uma ligação me deixou irritada. Como se algo fosse mais importante para ele no dia do nosso casamento do que eu. Mas a irritação logo se transformou em aflição ao lembrar que Miley estava no hospital. Em poucos segundos, eu tive a certeza de que algo terrível havia acontecido, de que a minha mãe tinha ligado para contar alguma notícia a Jack e ele havia saído do quarto para eu não ouvir a conversa. Corri para a porta e abri com um puxão, esperando ver Jack andando pelo corredor, buscando uma forma de contar a notícia trágica. Mas não havia ninguém ali. Acreditando que ele tinha ido para o saguão e sem querer perder tempo procurando, revirei minha mala, deixada no hotel pelo motorista. Encontrei meu celular e liguei para minha mãe. Enquanto esperava a ligação ser completada, pensei que daria ocupado se ela estivesse falando com Jack. Eu estava prestes a desistir e ligar para o celular de meu pai quando ouvi o telefone dela chamar, e logo em seguida sua voz. Mãe, o que houve? Exclamei antes de que ela conseguisse terminar de dizer alô. Miley teve alguma complicação ou algo assim? Não, está tudo bem, respondeu minha mãe parecendo surpresa. Miley está bem? Ela está dormindo profundamente. Minha mãe fez uma pausa. Você está bem? Parece agitada. Me sentei na cama, fraca e aliviada. Jack sumiu. Pensei que você pudesse ter ligado com alguma notícia ruim e ele tivesse saído para conversar com você em particular, expliquei. Como assim sumiu? Bem, ele não está no quarto. Fui tomar banho e quando voltei, ele não estava mais aqui. Jack provavelmente foi até a recepção para fazer alguma coisa. Tenho certeza que ele vai voltar logo. Como foi o casamento? Bom, muito bom. Mas eu não consegui parar de pensar em Miley. Odiei que ela não estivesse lá. Miley vai ficar tão triste quando souber que a gente se casou sem ela. Eu tenho certeza de que ela vai entender. Minha mãe tentou me confortar, mas fiquei furiosa ao constatar o quanto ela não conhecia Miley, porque era óbvio que minha irmã não iria entender. Fiquei perplexa ao perceber que estava com vontade de chorar. Depois da queda de Miley, o sumiço de Jack era a gota d'água. Eu me despedi da minha mãe, avisando que a veria no hospital de manhã. Pedi que mandasse um beijo para Miley por mim e desliguei. Enquanto digitava o número do celular de Jack, tentei me acalmar. Nunca tínhamos brigado, e gritar com ele como uma esposa maluca não ajudaria em nada. Devia ter acontecido alguma coisa com algum dos seus clientes, algum problema urgente que ele precisava resolver antes de embarcar para a Tailândia. Com certeza ele devia estar tão chateado quanto eu por ser incomodado no dia do casamento. Fiquei aliviada ao ouvir o telefone chamar, aliviada por ele não estar falando com alguém. Nutri esperanças de que o problema
qualquer que fosse, já estivesse resolvido. Reprimi um grito de frustração quando ele não atendeu e deixei um recado na caixa postal. Jack, onde você se meteu? Você poderia me ligar, por favor? Desliguei e comecei a andar pelo quarto, imaginando onde ele poderia estar. Olhei para o relógio na mesinha de cabeceira e vi que era 9 horas. Tentei pensar no motivo para Jack não ter atendido o telefone e comecei a achar que um de seus sócios poderia ter vindo ao hotel para que conversassem. 10 minutos depois, tentei outra vez. A ligação caiu direto na caixa postal. Jack, me liga, por favor, falei, ciente de que ele devia ter desligado o telefone depois da minha última ligação. Eu preciso saber onde você está. Joguei a mala na cama para abri-la e tirei a calça bege e a camisa que usaria para viajar no dia seguinte. Eu as vesti por cima da camisola e da calcinha. Guardei no bolso o cartão magnético para entrar no quarto e saí levando o celular. Nervosa demais para esperar o elevador, desci até o saguão de escadas e fui para a recepção. Senhora Angel, certo? O recepcionista sorriu para mim. Como posso ajudá-la? Estou procurando o meu marido. Você o viu por aí em algum lugar? Sim, ele desceu há cerca de 1 hora depois de vocês chegarem. Você sabe para onde ele foi? Para o bar, por um acaso? O rapaz balançou a cabeça. Ele saiu. Achei que fosse pegar algo no carro. Você o viu voltar? Agora que a senhora perguntou, não o vi. Mas fiquei ocupado fazendo check-in de outros hóspedes, então posso não ter visto. Ele olhou para o celular na minha mão. A senhora tentou ligar para ele? Sim, mas o celular dele está desligado. Provavelmente ele foi até o bar para afogar as mágoas. Agora é um homem casado. Sorri, tentando fazer uma piada. Vou até lá olhar. Enquanto caminhava para os 2 restaurantes, deixei uma mensagem aflita em sua caixa postal. Nada? O recepcionista olhou para mim com compaixão quando voltei ao saguão sozinha. Neguei com a cabeça. Não consegui encontrá-lo em lugar nenhum. A senhora viu se o carro dele ainda está no estacionamento? Assim teria como saber se ele saiu do hotel ou não. Atravessei a porta do hotel e segui o caminho que dava a volta nele para o estacionamento nos fundos. O carro não estava onde Jack havia deixado nem em lugar nenhum. Sem querer passar pelo saguão e encarar o recepcionista outra vez, entrei pela porta dos fundos e subi correndo as escadas até o apartamento. Rezei para que Jack estivesse voltado enquanto eu o procurava. Ao ver o quarto vazio, desabei num choro de frustração. Tentei me convencer de que a ausência do carro explicava por que Jack não tinha atendido o telefone. Ele nunca atendia enquanto dirigia. Mas por que não tinha batido a porta do banheiro para me avisar que precisava voltar ao escritório para resolver algum assunto urgente? Se não queria perturbar o meu banho, por que não deixou um bilhete? Muito preocupada, liguei de novo e deixei uma mensagem chorosa, avisando que ligaria para a polícia caso ele não entrasse em contato comigo em 10 minutos. Na verdade, eu ligaria para Adas antes de procurar a polícia, mas tive a esperança de que mencionar a polícia fizesse Jack perceber a minha preocupação. Aqueles foram os 10 minutos mais longos de toda a minha vida. Quando eu estava prestes a ligar para Adas, meu telefone fez um bip, indicando a chegada de uma mensagem de texto. Dei um suspiro trêmulo e chorei de alívio ao ver que era de Jack. As lágrimas me impediram de ler o conteúdo. Estava tudo bem, porque eu sabia o conteúdo da mensagem. Eu sabia que diria que havia sido chamado com urgência, que estava chateado por ter me deixado preocupada, explicando que não havia atendido o telefone porque estava numa reunião, mas que logo voltaria e que me amava. Peguei um lenço de papel na caixa em cima da mesa, sequei as lágrimas, assoei o nariz e voltei para a mensagem. Não seja tão histérica, isso não combina com você. Aconteceu uma coisa, vejo você amanhã de manhã. Perplexa,
Eu me sentei na cama e reli a mensagem várias vezes, certa de que havia interpretado mal. Eu não conseguia acreditar que Jack tinha escrito algo tão cruel e tão grosseiro. Ele nunca havia falado comigo dessa forma, nem sequer havia levantado a voz. Sentia como se tivesse levado um tapa na cara. Por que ele só voltaria de manhã? Eu não merecia uma explicação ou um pedido de desculpas? Furiosa e tremendo de raiva, liguei para ele, desafiando-o a atender o telefone. Como Jack não atendeu, esforcei-me para não deixar um recado do qual certamente me arrependeria mais tarde. Eu precisava muito falar com alguém, mas me aquietei ao perceber que não tinha para quem ligar. Eu e meus pais não éramos tão próximos a ponto de eu chorar ao telefone com eles, dizendo que Jack havia me deixado sozinha na noite de núpcias. E por algum motivo eu sentia muita vergonha de contar isso para as minhas amigas. Eu costumava me abrir com Kate ou Emily, mas percebi no casamento o quanto as deixei de lado depois que conheci Jack, e por isso também não consegui procurá-las. Pensei em ligar para Adams e perguntar se ele sabia por que Jack havia sido requisitado tão de repente, mas os dois não trabalhavam no mesmo setor e duvidei que ele soubesse. Eu me senti ainda mais humilhada por Jack ter algo que era mais importante que eu na nossa noite de núpcias. Sequei as lágrimas com um lenço e me esforcei para compreender. Se Jack estava trancado em uma reunião delicada com outros advogados e não quisesse mais ser incomodado depois de minha primeira ligação, seria natural que desligasse o telefone. Provavelmente ele ligaria assim que possível, mas o encontro deve ter se prolongado mais do que o esperado. Talvez Jack tenha ouvido os meus recados durante um rápido intervalo e se irritado com o meu tom de voz. Escreveu uma mensagem ríspida como forma de retaliação. E talvez, ciente do quanto eu estava nervosa, tenha imaginado que não conseguiria voltar à reunião até me tranquilizar. Tudo fazia sentido e eu me arrependi por ter ficado tão histérica. Jack tinha motivos para ficar irritado comigo. Eu já entendia o quanto seu trabalho impactava o nosso relacionamento. Foram muitas as vezes que ele voltou cansado ou estressado demais para fazer sexo. Ele já havia se desculpado por isso, implorando a mim que entendesse que seu trabalho nem sempre permitiria que ele estivesse ao meu lado, mental e fisicamente. Eu me orgulhava por nunca termos brigado, mas tinha acabado de tropeçar no primeiro obstáculo. Queria muito ver Jack, dizer o quanto estava arrependida, sentir seu abraço, ouvi-lo dizer que me perdoava. Ao ler sua mensagem outra vez, concluí que ao dizer que me veria de manhã, certamente se referia à madrugada. Bem mais calma e de repente exausta, tirei a roupa e deitei na cama, fantasiando que logo seria despertada por Jack, pronto para fazer amor comigo. Desejei que Miley ainda estivesse dormindo tranquilamente e caí no sono. Jamais passou pela minha cabeça a ideia de que Jack pudesse ter passado a noite com outra mulher, mas isso me ocorreu quando acordei depois das 8 e percebi que ele ainda não tinha voltado. Numa luta contra o pânico, peguei o celular na expectativa de encontrar alguma mensagem dele, algo que avisasse a hora em que chegaria ao hotel. Mas não havia nada, e como existia a possibilidade de ele ter dormido no escritório para não me perturbar, relutei em ligar para não acordá-lo. No entanto, desesperada para falar com ele, liguei mesmo assim. Quando a ligação caiu na caixa postal, respirei fundo e deixei um recado com um tom de voz mais normal possível, pedindo que me avisasse a que horas voltaria ao hotel, lembrando que a gente precisava passar no hospital para visitar Miley antes de ir para o aeroporto. Depois tomei um banho, me vesti e me sentei para esperar. Enquanto o aguardava, percebi que não sabia o horário do voo, e me lembrava vagamente de que Jack tinha dito algo sobre um voo à tarde
e imaginei que precisaria chegar ao aeroporto cerca de 2 horas antes. Fiquei perplexa outra vez com o tom da mensagem que Jack enviou quase 1 hora depois. Não havia pedido de desculpa, nenhuma menção a nada, a não ser uma ordem para encontrá-lo no estacionamento do hotel às 11. Deu trabalho entrar no elevador com 2 malas e bagagens de mão, me sentindo inquieta. Ao entregar a chave na recepção, fiquei satisfeita ao ver que o homem da noite anterior havia sido substituído por uma jovem que provavelmente não sabia do desaparecimento do meu marido. Assim eu esperava. Um carregador me ajudou a levar as malas até o estacionamento. Falei que meu marido tinha saído para abastecer o carro e fomos para um banco próximo, ignorando a sugestão dele de que seria melhor esperar dentro do hotel, onde havia aquecimento. Eu não queria levar o casaco pesado para a Tailândia, por isso usava apenas uma jaqueta, achando que ao sair do hotel eu ficaria dentro do carro o tempo todo. A peça de roupa não foi o suficiente para me proteger do vento cruel que soprava no estacionamento. Quando Jack apareceu, 25 minutos depois, eu estava quase chorando e morrendo de frio. Ele estacionou a poucos metros, saiu do carro e veio até mim. Entre, disse ele, pegando a bagagem e colocando-a no porta-malas. Estava frio demais para discutir, por isso fui até o carro cambaleando e me aconcheguei perto da porta, querendo apenas me sentir aquecida de novo. Esperei que Jack falasse alguma coisa, qualquer coisa, que explicasse a minha sensação de estar sentada ao lado de um estranho. O silêncio se prolongou por tempo demais e tomei coragem para olhar para ele. Fiquei perplexa com a falta de emoção no rosto de Jack. Eu esperava ver raiva, estresse ou irritação, mas não havia nada. O que está acontecendo, Jack? Perguntei hesitante. Era como se eu não estivesse falando nada. Pelo amor de Deus, Jack, gritei. Que merda é essa? Por favor, não xingue, disse ele enojado. Olhei atordoada para ele. O que você esperava? Você desaparece sem dizer nada, me deixa sozinha na nossa noite de núpcias e aparece para me buscar com meia hora de atraso, depois me deixa plantada num frio absurdo. Acho que eu tenho direito de ficar irritada. Não, não tem. Você não tem direito nenhum. Não seja ridículo. Existe outra pessoa, Jack, é isso? Você está apaixonado por outra mulher? Você passou a noite com ela? Agora é você que está sendo ridícula. Você é minha esposa, Grace. Por que eu precisaria de outra pessoa? Derrotada, balancei a cabeça com tristeza. Eu não estou entendendo. Aconteceu alguma coisa no trabalho? Alguma coisa que você não pode me contar? Vou explicar tudo quando a gente estiver na Tailândia. Por que você não pode me dizer agora? Por favor, Jack, me diz o que tem de errado. Na Tailândia. Eu queria dizer a Jack que não sentia vontade de viajar para a Tailândia, enquanto ele estivesse com esse humor. Mas me senti reconfortada ao saber que lá eu teria uma explicação de por que o nosso casamento havia começado tão mal. Como o humor dele parecia estar relacionado a algum tipo de problema no trabalho, fiquei preocupada ao imaginar que isso poderia acontecer com frequência no futuro. Fiquei tão absorta tentando descobrir como me adaptar a um casamento com um homem que não conhecia, que demorei a perceber que estávamos indo direto ao aeroporto. E Miley, gritei. A gente devia visitá-la. Acho que não temos tempo. A gente devia ter pegado a saída quilômetros atrás. Mas eu deixei um recado para você avisando que a gente precisava passar no hospital. Bem, como você não falou nada a respeito quando entrou no carro, achei que tivesse mudado de ideia. Além disso, a gente realmente não tem tempo. Mas o nosso voo não é só mais tarde? O voo é às 3. A gente tem que fazer check-in ao meio-dia. Mas eu prometi a ela. Eu falei para Miley que iria vê-la hoje de manhã. Quando? Quando você falou isso para ela? Não lembro. Quando entrei na ambulância. Ela estava inconsciente, mal vai se lembrar. Não é essa a questão. E de qualquer forma, eu falei para minha mãe que a gente passaria lá e ela provavelmente avisou a Miley. Se você tivesse me perguntado antes, eu teria avisado que não ia dar.
Como eu poderia ter perguntado se você sumiu? Jack, por favor, faz o retorno. A gente tem tempo suficiente. O check-in pode abrir meio-dia, mas só fecha muito depois. Não vou demorar, prometo. Só quero ver a minha irmã. Me desculpe, mas isso está fora de questão. Por que você está fazendo isso? Exclamei. Você conhece a Miley. Você sabe que ela não vai entender se eu não aparecer. Então ligue para ela e explique. Fala que se enganou. Frustrada, chorei convulsivamente. Eu não me enganei, solucei. A gente tem tempo de sobra, você sabe disso. Jack nunca tinha me visto chorar, e apesar de eu estar envergonhada por ter apelado para as lágrimas, achei que ele perceberia o quanto estava sendo inflexível. Assim, quando Jack jogou o carro no acostamento e pegou uma entrada para o posto de gasolina no último minuto, enxuguei as lágrimas e assoei o nariz, acreditando que Jack faria o retorno. Obrigada, falei ele quando estacionou. Jack desligou a ignição e se virou para mim. Ouça o que eu vou dizer, Grace. Ouça com atenção. Se você quiser ver Miley, tudo bem. Você pode sair do carro agora e pegar um táxi até o hospital. Mas eu vou para o aeroporto e se escolher ir para o hospital, você não vai à Tailândia comigo. Simples assim. Balancei a cabeça sentindo as lágrimas escorrerem pelas minhas bochechas. Eu não acredito nisso, choraminguei. Se você me amasse, não me faria escolher entre você e Miley. É exatamente o que eu estou fazendo. Como posso escolher? Olhei para ele angustiada. Eu amo vocês dois. Jack suspirou irritado. Eu fico triste com a confusão que você está criando por causa disso. Devia ser bem simples. Você vai jogar fora o nosso casamento porque estou me recusando a voltar para visitar Miley? Quando a gente já está quase a caminho do aeroporto? Eu não significo nada para você? É claro que não é assim. Engoli em seco, reprimindo as lágrimas. Você não acha que eu fui bastante generoso, sem nunca reclamar do tanto de tempo que a gente tem que passar com a Miley todo final de semana? Você foi, respondi entristecida. Ele assentiu com a cabeça satisfeito. O que você escolhe, Grace? Aeroporto ou hospital? Seu marido ou sua irmã? Ele fez uma pausa. Eu ou Miley? Você, Jack, respondi em voz baixa. Você, é claro. Ótimo. Onde está seu passaporte? Na minha bolsa, balbuciei. Você pode me dar? Peguei a minha bolsa, tirei o passaporte e entreguei a Jack. Obrigado, respondeu ele, guardando no bolso interno do casaco. Sem dizer mais nada, ligou o carro, saiu do posto de gasolina e voltou para a estrada. Apesar de tudo, eu não acreditava que ele não me levaria para ver Miley e tentei entender se eu tinha acabado de passar por uma espécie de teste. Como o escolhi, talvez ele me levasse ao hospital. Quando vi que estávamos de novo no caminho do aeroporto, fiquei desesperada, não só por Miley, mas por conviver com Jack por 6 meses sem perceber nenhum indício desse seu lado. Eu achava que ele era o homem mais gentil e sensato do mundo. Meus instintos queriam que eu pedisse a ele para parar o carro e me deixar sair, mas eu temia as consequências. Jack não estava de bom humor e eu não sabia se colocaria a ameaça em prática e iria para a Tailândia sem mim. E se Jack o fizesse? O que significaria para mim, para nós, para o nosso casamento? Quando chegamos ao aeroporto, eu estava enjoada por causa do estresse. Enquanto esperávamos na fila do check-in, Jack sugeriu que eu ligasse para minha mãe e avisasse que não conseguimos passar no hospital. Ele achava que seria melhor para todos se eu ligasse logo. Ainda perdida com sua atitude, obedeci e quando a ligação caiu na caixa postal da minha mãe, eu não sabia se ficava chateada ou aliviada. De certa forma, concluí que deveria ser melhor não ter conseguido falar com Miley. Então deixei um recado. Expliquei que tinha me enganado com o horário do voo, e por isso não passaria no hospital. Pedi a minha mãe que mandasse um beijo para Miley e lhe dissesse que eu ligaria quando chegasse à Tailândia. Quando desliguei, Jack sorriu e segurou minha mão. Pela primeira vez senti vontade de me afastar dele. Quando chegamos ao balcão do check-in, Jack jogou todo o seu charme para cima da atendente.
explicando que a gente era recém-casados e teve um casamento terrível, porque a nossa dama de honra, uma jovem com síndrome de Down, tinha caído da escada e quebrado a perna. Com isso, conseguiu 2 assentos na primeira classe. Eu não me senti melhor, pelo contrário. O fato de ele usar a condição de Miley para ganhar a compaixão dos outros me deixou enojada. O Jack que eu conhecia jamais faria algo assim e fiquei aterrorizada ao pensar que passaria 2 semanas com um total estranho. Porém, a alternativa, dizer a Jack que não queria ir à Tailândia com ele, era tão devastadora quanto. Ao passarmos pelo controle de passaportes, tive a sensação de que estava cometendo o maior erro da minha vida. Eu me senti ainda mais confusa na sala de embarque. Quando Jack se sentou para ler o jornal com um braço me abraçando, completamente despreocupado. Recusei o champanhe oferecido, esperando que Jack percebesse que eu não estava no clima para comemorações. Mas ele aceitou uma taça prontamente. Parecendo alheio ao abismo que agora existia entre nós, tentei me convencer de que se tratava apenas de uma briga de casal, um desvio momentâneo no caminho para um casamento longo e feliz. Mas no fundo, eu sabia que a situação era bem mais séria. Desesperada para entender o que havíamos errado, repassei tudo o que tinha acontecido desde que saí do banheiro menos de 24 horas atrás. Quando me lembrei dos recados em pânicos que deixei no telefone dele, me perguntei se eu era a errada da história. Não, a culpa era de Jack, mas eu estava tão exausta que não conseguia entender o motivo. Subitamente fiquei ansiosa para embarcar logo no avião, desejando me sentir melhor depois de ser bem tratada por 14 horas até chegarmos à Tailândia. Eu havia me recusado a comer na sala de embarque. Depois de não tomar café da manhã por estar muito chateada, eu estava faminta quando entramos no avião. Jack foi solícito quando nos acomodamos nas nossas poltronas, certificando-se de que eu estava bem, e comecei a melhorar um pouco. Relaxei e senti meus olhos se fecharem. Cansada? Perguntou Jack. Sim, assenti com a cabeça, e morrendo de fome. Se eu dormir, você me acorda para o jantar? É claro. Dormi profundamente antes da decolagem. Quando voltei a abrir os olhos, a cabine estava escura e todos pareciam dormir. Jack estava acordado lendo o jornal. Olhei para ele perplexa. Pensei que eu tivesse pedido a você para me acordar na hora do jantar. Eu achei melhor não incomodar você. Mas não se preocupe, o café da manhã vai ser servido daqui a algumas horinhas. Eu não posso esperar algumas horinhas. Eu não como nada desde ontem. Então peça alguma coisa à aeromoça. Eu o encarei do outro lado do braço da poltrona. Na nossa outra vida, antes do casamento, ele mesmo teria chamado a aeromoça. Onde estava o perfeito cavalheiro que eu tinha conhecido? Tudo não passava de uma fachada? Ele havia escondido sua verdadeira personalidade com o manto da genialidade e bom humor para me impressionar? Sentindo o meu olhar, Jack guardou o jornal. Quem é você, Jack? Perguntei em voz baixa. O seu marido. Eu sou o seu marido. Pegando a minha mão, levou-a aos lábios e a beijou. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe. Ele soltou a minha mão e apertou o botão para chamar a aeromoça, que apareceu imediatamente. Você poderia trazer algo para minha esposa comer, por gentileza? Ela perdeu o horário da janta. Claro, senhor, ela sorriu. Pronto, disse ele, depois que ela foi embora. Satisfeita? Jack pegou o jornal e eu fiquei feliz por ele não ver as lágrimas de gratidão patética que eu acumulava nos meus olhos. Quando a refeição chegou, comi rapidamente. Eu não queria falar com ele, então dormi até começarmos a descida em Bangkok. Jack havia insistido em cuidar de todos os preparativos para a lua de mel, querendo me surpreender. Ele já havia visitado a Tailândia inúmeras vezes e conhecia os melhores lugares para se hospedar. Por isso, embora eu tivesse dado várias indiretas em relação a Rock Samui, não havia a menor ideia para onde estávamos indo.
Fiquei desapontada quando, em vez de nos encaminharmos para o desembarque doméstico, Jack me conduziu até a fila de táxi. Em pouco tempo, estávamos a caminho do centro de Bangkok e dos caos da cidade, ainda que tivesse me deixado um tanto atordoada com o barulho, me animou. Quando o táxi reduziu a velocidade em frente a um hotel chamado O Templo de Ouro, meu humor melhorou ainda mais, pois era um dos hotéis mais bonitos que eu já tinha visto. No entanto, em vez de parar, o táxi seguiu mais uns 300 metros para pararmos diante de um hotel bom, mas menos luxuoso. O saguão era menor que a fachada, porém quando chegamos ao quarto e vimos o banheiro, era tão pequeno que Jack teria problemas para usar o chuveiro. Esperei que ele desse meia volta e fôssemos embora sem pensar duas vezes. Perfeito, comentou ele, tirando o casaco e pendurando-o no armário. Vai caber direitinho. Jack, você não pode estar falando sério. Olhei ao redor. Eu tenho certeza de que a gente pode conseguir alguma coisa melhor que isso, não acha? Está na hora de você acordar, Grace. Jack parecia estar tão sério que eu me perguntei por que não havia me ocorrido antes que ele pudesse ter perdido o emprego. Quanto mais pensava nisso, mais percebia que ele tinha acabado de encontrar a explicação perfeita para sua súbita mudança de humor. Se ele tivesse recebido a notícia em algum momento do início da noite de sexta, raciocinei, enquanto a minha mente avançava e regredia, tentando compreender, provavelmente tinha ido ao escritório no sábado enquanto eu tomava meu banho, para tentar ajeitar as coisas com outros parceiros antes de sairmos em lua de mel. É claro que Jack não me contaria isso durante o casamento. É claro que minha visita a Miley deve ter parecido insignificante diante do que ele estava passando. Não é de se espantar que quisesse esperar que chegássemos à Tailândia para me dizer o que havia acontecido. E como obviamente tinha mudado a nossa reserva de hotel para algo mais barato. Eu me preparei para ouvir que ele não havia conseguido reaver o emprego. O que aconteceu? Perguntei. Receio que o sonho tenha acabado. Não tem importância, falei com voz tranquila, acreditando que isso poderia ser o melhor para nós dois. A gente vai dar um jeito. O que você está falando? Bom, eu tenho certeza de que você vai conseguir outro emprego logo. Eu poderia até trabalhar por conta própria se quisesse. E se as coisas realmente ficassem apertadas, eu posso voltar a trabalhar. Não conseguiria a mesma vaga, mas com certeza me contratariam para outra função. Ele me olhou intrigado. Eu não perdi o emprego, Grace. Eu o encarei. Então por que tudo isso? Jack balançou a cabeça pesaroso. Você deveria ter escolhido Miley, de verdade. Senti o medo percorrer minha espinha. O que está acontecendo? Perguntei tentando manter a voz calma. Por que você está agindo assim? Tem noção do que você fez? De que você vendeu a sua alma para mim? E a de Miley, antes que eu me esqueça. Ele fez uma pausa, especialmente de Miley. Para com isso, falei com firmeza. Para de brincar comigo. Não é brincadeira. A tranquilidade em sua voz me deixou em pânico. Meus olhos percorreram o quarto à procura de um lugar para escapar. Agora é tarde, disse ele, ao notar o que eu queria fazer. Tarde demais. Eu não estou entendendo, falei, reprimindo um soluço. O que você quer? Exatamente o que eu tenho, você e Miley. Você não tem Miley e com certeza não tem a mim. Peguei a bolsa e olhei para ele furiosa. Estou voltando para Londres. Ele me deixou ir até a porta. Grace! Demorei para me virar, sem saber qual seria a minha reação quando ele dissesse que eu sabia que ia dizer. Que tudo não passava de uma brincadeira idiota. Também não queria que percebesse o meu alívio, porque não sei o que teria acontecido se ele me deixasse atravessar a porta. O que? Respondi com frieza. Jack colocou a mão no bolso e tirou meu passaporte. Não está esquecendo alguma coisa? Segurando-o entre os indicador e o polegar, ele sacudiu à minha frente. Você não pode voltar para a Inglaterra sem isso, sabia? Na verdade, você não pode ir a lugar nenhum.
Estendi o braço. Por favor, devolve isso. Não. Devolve meu passaporte, Jack. Eu estou falando sério. Mesmo que eu devolvesse, como você iria até o aeroporto sem dinheiro? Eu tenho dinheiro, respondi com raiva, satisfeita por ter comprado algumas baggies antes da viagem. E também tenho um cartão de crédito. Não, disse ele, balançando a cabeça com pesar. Não tem, não mais. Abri a bolsa rapidamente e descobri que a minha carteira, o meu celular não estavam mais ali. Onde está minha carteira e meu celular? O que você fez com as minhas coisas? Eu me joguei sobre a mala de Jack e a revirei procurando os meus pertences. Você não vai encontrar nada aí, avisou ele, se divertindo. Está perdendo tempo. Você acha mesmo que pode me manter aqui como sua prisioneira? Que eu não vou conseguir fugir se quiser? É aí que Miley entra, declarou ele, sério. Senti meu corpo gelar. Do que você está falando? Vamos colocar da seguinte forma. O que você acha que vai acontecer com ela se eu parar de pagar a escola? Talvez ela vá para alguma instituição. Eu vou pagar a escola dela. Eu tenho dinheiro da venda da minha casa. Você me deu o dinheiro para comprar os móveis da nossa casa. Foi o que eu fiz. O que sobrou? Bem, agora é tudo meu. Você não tem dinheiro nenhum, Grace. Nada, nada. Eu vou voltar a trabalhar. Eu vou processar você por ter pegado o que sobrou do meu dinheiro, acrescentei furiosa. Não vai, não. Para começo de conversa, você não vai voltar a trabalhar. Você não pode me impedir. É claro que posso. Como? A gente está no século XXI. Jack, se tudo isso for verdade, se não for uma espécie de piada de mau gosto, acha mesmo que eu vou continuar casada com você? Acho, já que você não tem escolha. Porque você não senta para eu contar o motivo? Eu não estou interessada. Me dá o meu passaporte e dinheiro suficiente para voltar para a Inglaterra e a gente encara o casamento como se fosse um erro terrível. Pode ficar aqui se quiser, e quando voltar, a gente diz que não deu certo e decidimos nos separar. É muito gentil da sua parte. Jack parou para avaliar minha proposta e eu perdi a respiração. O único problema é que eu não cometo erros. Nunca cometi e nunca vou cometer. Por favor, Jack, pedi desesperada. Por favor, me deixe ir embora. Vou dizer para você o que eu vou fazer. Se você se sentar, posso explicar tudo como eu disse antes. E depois que você me ouvir, se ainda quiser ir embora, eu deixo. Você promete? Dou a minha palavra. Pesei as minhas opções, e quando percebi que não tinha nenhuma, me sentei à beira da cama, o mais longe possível de Jack. Vá em frente, então. Ele assentiu com a cabeça. Mas antes de começar, só para você entender o quanto eu estou falando sério, vou contar um segredo. Olhei para ele desconfiada. O quê? Jack se aproximou de mim, esboçando um sorrisinho no canto da boca e sussurrou. Não existe governanta nenhuma,